Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. E hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, vamos retomar o assunto e principalmente o destaque das últimas semanas, que vem sendo essa disparada dos preços do café no mercado internacional. Nós vamos direto agora a Santos, até o escritório Carvalhais, conversar com o Eduardo Carvalhais, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Carvalhais. Boa tarde, muito prazer estar com vocês também. Bom, quando a gente fala sobre o café, nesses últimos 15 dias, tem sido uma surpresa, né? Tudo isso em função ainda da questão da produção no Vietnã, da Indonésia. Quer dizer que o Robusta tem dado um suporte para o café arábica e os dois batem recordes praticamente ao longo dessa semana? Pois é, não, é um pouco de tudo. Tem sim o caso da queda da produção vietnamita, as dificuldades também com o clima na Indonésia, que é o terceiro maior produtor do mundo, e aqui no Brasil, que nós estamos na entre safra, o pouco café que existe está na mão de produtores mais fortes, que resistem em vender, e aquela constatação que o consumo continua crescendo no mundo, os problemas climáticos continuam, cada hora é um problema diferente. Agora estamos olhando para o Laninha chegando aí no segundo semestre, e junta isso com os problemas políticos, essa guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia que continua, o ataque a Israel, primeiro pelo Hamas e agora pelo Irã. Tudo isso deixa um clima desconfortável no mundo, de um lado, e do outro lado o consumo vai bem. É uma coisa impressionante. A China vem confirmando as compras dela, parece que dessa vez realmente o consumo vai crescendo, o número de cafeterias cresce lá do modo incrível, ele não cresce a centenas, cresce aos milhares. E os números que chegaram agora dos Estados Unidos, dito pelo próprio, pela Associação dos Industriais de Café Americano, falam que o consumo lá vai bem. Aqui no Brasil também, relataram agora essa semana aí um crescimento de 5% do consumo de café solúvel nos 3 primeiros meses desse ano. Portanto, esse conjunto de coisas é que faz o mercado subir de um modo incrível. Os fundos estão acreditando, se firmando em contratos. Hoje acaba a rolagem dos contratos do maio para julho na Bolsa de Nova York. Então isso faz alguma mudança para a semana que vem, mas continua tudo muito firme. Hoje os preços subiram menos em Nova York, mas subiram, chegaram a trabalhar um pouco no negativo, mas no final só fechou no negativo ontem, depois de altas muito fortes na segunda, terça e quarta-feira. Subiu a semana passada, subiu a semana atrasada também, ou seja, é um ambiente de alta, um mercado firme aqui, em época de entre-safra. A safra nova começa a ser colhida, os primeiros relatos sobre a qualidade é que ela não está graúda, e também há problemas de cafés manchados, vai ser natural no início de colheita de café, tanto do Conilon quanto do Arábica. Só lá para o final de maio que nós vamos ter uma ideia melhor da qualidade da safra 2024. Enfim, nós não podemos esquecer também que o mercado subiu forte após o Secafé divulgar os embarques de brasileiros de março, que foram muito bons, foram 4 milhões e 200 mil sacas, e fora o consumo interno. Portanto, o mês passado desapareceram aí em torno de 6 milhões de sacas no Brasil. E mesmo assim o mercado continuou subindo e subindo com força, mostrando que a sorte ainda do consumo internacional é o Brasil está conseguindo embarcar café desses volumes. Nós temos que acompanhar as próximas semanas e ver o que vai acontecer. Bom, Carvalhais, você sempre que participou conosco, em outras ocasiões também, tem reforçado essa questão da própria China no consumo chinês, né? De que no momento que engatasse esse hábito do consumo de café por lá, as importações dos principais países produtores, lógico, a gente fala principalmente aqui do Brasil, ia aumentar. Isso realmente vai acontecer, já está acontecendo, porque o consumo lá aumentou, disparou. Ao que tudo indica, lá nos Estados Unidos também, talvez seja um dos últimos, o do consumo maior ou o maior consumo dos últimos 20 anos, fora o consumo interno aqui no Brasil. Né? Vai ter café para tanta gente assim? Essa é a pergunta, essa é a grande pergunta que faz o mercado ficar desse jeito. A chave do mercado, que nós estamos relatando aqui no escritório Carvalhais já há alguns anos, desde que começou a chegar ao final e terminou os estoques governamentais brasileiros, é que nós temos agora que nos virar, o mundo todo, com a produção do ano.
Se você juntar isso com o fato dos eventos climáticos extremos que vem se acentuando de ano a ano, você não pode esquecer também que nos últimos meses todos as temperaturas médias mundiais estão subindo, né, batendo recordes. Isso traz muita intranquilidade. A chegada do Laninha tira muito desse problema de um inverno mais quente e vai esfriar o nosso inverno esse ano e provavelmente o ano que vem também. Essas inseguranças todas é que trazem o mercado para esse ponto. Aqui no Brasil, o produtor também olha o problema da nossa economia, vê aqueles acenos de que a inflação pode subir, o dólar subiu e ele vai vendendo o necessário para cumprir compromissos. A gente nota que quem tem café ainda, que são aqueles produtores mais resistentes, ele acha melhor ficar com o café, apesar dessa alta toda, do que pegar esse dinheiro para investir. É difícil saber o que fazer e, como eu disse, nós vamos ter que ir tateando no dia a dia. Eu tenho brincado que quem disser para você que sabe o que vai acontecer está muito enganado. São muitas variáveis ao mesmo tempo e saber a resultante dessas variáveis todas é muito difícil. E até brinco, né, que ninguém sabe, e isso tem sido reforçado, não dá para entender muito bem o que vai acontecer no mercado. Portanto, se falar de teto nessas cotações e preços é muito prematuro, mas os recordes estão sendo batidos, né, principalmente com o Robusta lá acima dos $4.000, algo inédito, né? Não dava nem para imaginar também, não? Acima dos $4.100, né? Vem subindo uma coisa que era inacreditável. E mesmo aqui no mercado, como nós falamos no mercado de arábica, ontem o mês presente, que é o mês de maio, que já não conta muito para os novos negócios, mas está na queda e hoje é que acaba a rolagem de contratos, chegou a ultrapassar no meio do pregão os $2,5 por libra-peso. Depois ele recuou e fechou com um pouco de baixa, mas rompeu os $2,5. E, ao mesmo tempo, a gente nota que, mesmo com o preço subindo, o mercado continua muito firme lá fora, né? O dólar aqui dentro também vai ajudando a dar essa firmeza nos preços em reais. Os preços em reais subiram menos do que subiu o dólar e a Bolsa de Nova York, mas subiram bem, né? Hoje já se fala nos cafés mais finos, aí chegaram nos 400, né? Nos R$ 1.400, e não era imaginado há pouco tempo. O mercado todo está acima de R$ 1.000 a saca, desde os mais fracos, e os mais finos chegando nisso. São poucos os cafés ainda, mas o pedido geral dos produtores que ainda têm cafés finos e não está indo no 1.400. Os negócios que saíram nessa fase são poucos, mas parece que quem precisa comprar vai ter que chegar nesse ponto aí. Mais uma vez, é difícil saber quais serão as próximas semanas, né, que abre o mercado na segunda com o término da rolagem de contratos em Nova York. A gente tem que acompanhar. Bom, e de alguma forma, quando a gente fala sobre essa escalada de preços, a atuação de fundos tem contribuído também para essa valorização. E essa valorização, até que por um lado, para quem tem café ou quem vai fazer a comercialização nesses preços, de alguma forma dá um suporte também, né? A atuação dos fundos é benéfica nesse sentido, para poder fazer movimentar o mercado, ter preços mais elevados. O produtor e, logicamente, o torrefador, a indústria, participam dessa alta também de uma forma bem pontual ou não? Não, veja, o que está acontecendo é o seguinte: realmente os fundos têm puxado porque eles acreditam, eles veem todo esse quadro que nós descrevemos aqui agora, de estoques baixos, problemas climáticos, consumo indo bem, e eles resolvem apostar que é um bom negócio ficar do lado comprado no mercado de café. Quanto à participação do produtor, ele olha muito, hesita em participar, mas participa, tanto que nós embarcamos 4.200.000 sacas no mês de março. Estamos embarcando o café desse mês. O consumo interno continua se abastecendo, com dificuldade, porque os preços vão subindo, mas não falta café em prateleira em lugar nenhum, o que significa que os produtores continuam vendendo, certo? Mas há uma dificuldade diária no fechamento de negócios, pelo sobe e desce na Bolsa de Nova York e também na nossa moeda aqui. Os negócios são difíceis de serem fechados, mas saem. Mais uma vez, a maior prova disso foram os embarques brasileiros nesse mês de março, que foram um recorde para o mês de março, foi um volume bom,
E, ao mesmo tempo, o preço subindo na Bolsa de Nova York em cima disso mostra como está difícil o mercado lá fora. Ou seja, o Brasil bate um recorde de embarque no mês e, mesmo assim, os preços reagem, sobem mais ainda por causa disso. Há muita curiosidade como é que vão ser nossos embarques agora em abril, maio e junho, que vão depender muito ainda da safra 2023. Bom, e de alguma forma a safra está chegando por aí. O produtor está na expectativa também, porque ainda não está tão uniforme assim, né? As questões climáticas ainda pesaram muito firme no mercado, mas o que for colocado disponível, o que for colocado pelo produtor disponível para ser comercializado, certamente não vai parar em lugar nenhum, vai rapidinho para as exportações ou para o consumo interno, né? Não dá tempo de parar na prateleira ou no galpão, por dizer assim, não, Carvalhais? Não, exato, porque todo mundo esquece que os números brasileiros são muito grandes, quando a gente se compara com qualquer outro país produtor, né? Ou seja, o mês passado é isso que nós estávamos falando. Se você embarcou 4.200 e o consumo interno precisa de 1.700.000 mais ou menos, nós liquidamos aí, colocamos, mudaram de mãos no mês passado 6 milhões de sacas, aproximadamente, um pouco acima, um pouco abaixo disso. Né? Então, quando você ouve falar, não, mas os armazéns ainda têm café no Brasil. Bom, tem que ter, 6 milhões de sacas. Se você pegar armazéns médios aí de 300 mil sacas, veja quantos armazéns foram esvaziados em março no Brasil. E nós precisamos de outro tanto agora para abril, para maio, para junho, enquanto entra a safra nova. Né? Todo esse movimento, consumo em alta, problemas climáticos para produzir café, falta de estoques significativos. Como a gente fala em estoques que dê segurança ao mercado. Isso não existe em nenhum país produtor e nenhum país consumidor. E, por fim, nos países consumidores, a gente não pode esquecer que quando nós tivemos os últimos problemas com o frio que quebrou a nossa safra, os juros lá fora não estavam tão altos como estão agora. Hoje, você carregar estoque, não ter estoque dos países consumidores, custa dinheiro. E até há poucos anos atrás, o juros real lá fora era zero, agora não é mais. É mais um componente a dificultar as análises de mercado. Bom, na última semana, inclusive foi comentado, né, foram divulgados dados sobre as exportações, né, a produção total, né, 171 milhões, mais de 30%, 34% de sacas aqui no Brasil, de café aqui no Brasil, né? De qualquer forma, o Brasil ainda continua ampliando as áreas e essa tendência de consumo, do aumento do consumo, se mantém. O produtor ainda continua firme no propósito, tem tido contato com algumas regiões cooperativas para que essas possam dar esse tipo de feedback, né, no caso de retorno. O produtor está confiante, vai continuar investindo, vai ampliar investimento em áreas novas de café aqui no Brasil. Tem ouvido a respeito disso, Carvalhais? Bom, a insegurança toda traz insegurança para eles, mas eu acredito que nas áreas principais de produção a tendência é continuar se investindo não só para produzir mais, mas melhorar a produção por hectare, que vem crescendo ano a ano, já cresceu muito, nós vamos ter que crescer em área de produção talvez nos próximos anos também. Eles estão observando o clima, ver o que vai acontecer, principalmente para o Arábica, que sofre mais com essas mudanças climáticas. Mas eu acho que a tendência para nós é nós chegarmos aí a 40% do mercado mundial em alguns anos, porque a nossa produtividade é melhor, a nossa tecnologia é muito maior, temos mais áreas de produção, ou seja, nós avançamos tecnologicamente muito, tanto no século XX como agora no século XXI. A qualidade do café brasileiro cresceu, a qualidade média, a qualidade do nosso Conilon cresceu muito também. O mundo está descobrindo isso. Uma das vantagens que eu acho desses problemas do Vietnã é que nós estamos exportando bastante Conilon e novos mercados estão conhecendo o Conilon brasileiro e comparando com o Robusta do Vietnã e percebendo a qualidade que está tendo o nosso Conilon. Tudo isso é bom para o Brasil. Os preços são bons, né? O produtor que aguarda sempre no receio de saber o que vai acontecer, inclusive com a inflação no Brasil, mas são preços que permitem que o produtor invista. É verdade que o fertilizante, o defensivo, ao longo desse último ano também subiu, o custo de equipamento subiu também, a mão de obra, que é um problema grave no Brasil, há muita dificuldade, as regiões que não estão tão mecanizadas, que não podem se mecanizar porque ser em montanha, para conseguir mão de obra, com esse problema todo
Bolsa Família, tem muita mão de obra que não quer ser registrada e hoje é impossível um produtor produzir café atendendo os requisitos da Europa, dos Estados Unidos, sem estar com tudo regularizado. Então, na época de colheita agora, um dos problemas que a nossa cafeicultura não mecanizada enfrenta é achar mão de obra em quantidade necessária e com qualidade, porque você hoje precisa de boa mão de obra para poder produzir café com qualidade. Isso tudo dificulta, mas eu acredito sim que a produção brasileira tende a crescer. Nós dependemos bastante daquele do clima. O clima está dificultando muitas coisas, é incerto e irregular. É verdade que nossa Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas tem trabalhado em cima disso, tentando desenvolver variedades mais resistentes à seca, ao calor, só que isso leva um tempo. Mas eu acredito que o Brasil vai continuar grande em café e crescendo. Bom, para finalizar, aquela pergunta que é lógico, isso tem sido acompanhado ao longo dos últimos anos, a diferença entre o café robusta, ou aliás, o café conilon e o arábica em relação aos preços. Está diminuindo esse diferencial, né? O robusta está tendo uma valorização mais expressiva, pode chegar a se aproximar bem mais dos preços do café arábica no mercado futuramente, talvez no futuro mais próximo, na sua avaliação ou não, cara? Escassez, eu acho que já se aproximou demais. Mas depende muito do que acontecer com a produção do arábica e do conilon e da demanda de mercado. O nosso conilon, como eu disse, melhorou de qualidade, o consumidor tem se acostumado, os novos consumidores já são acostumados com o gosto do robusta conilon, estão na China e em outros lugares. Tudo isso é uma mudança, mas eles estão muito próximos e o custo de produção do arábica é bem maior. Né? Se continuar essa pequena diferença, a tendência é aumentar a produção de conilon no Brasil, de robusta em outros lugares do que o arábica. Por isso, a uma certa altura, esse diferencial deve crescer de novo. Mas estamos num mundo novo, mais uma vez, com novos consumidores, torradores de muito melhor qualidade, onde você torra com curva de torra, notando essas temperaturas. Tudo isso muda, as embalagens são novas e, como eu disse, o conilon melhorou muito de qualidade. São sabores diferentes do conilon e do arábica, mas tem muitos consumidores que estão se acostumando bastante com o gosto do conilon. Não dá para ter certeza, mas eu acho que se diminuir mais essa distância, a tendência é crescer a produção de conilon. Tá certo. Eduardo Carvalhais conosco, mais uma vez, muito obrigado. Final de semana está chegando aí, muitos turistas no Museu do Café em Santos ou não? Está sempre cheio, é impressionante isso. O Museu do Café é o museu do governo do Estado de São Paulo, ele pertence ao governo do Estado de São Paulo, nós gerenciamos aqui o pessoal do café, mas ele pertence ao governo do Estado de São Paulo, e é o quarto museu pertencente à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo mais visitado, e o único desses mais visitados fora da cidade de São Paulo. Né? Ele é bastante procurado a semana inteira, estamos sempre inaugurando novas exposições, não é por eu fazer parte do conselho, mas vale a pena vir a Santos para visitar o Museu do Café. Ele já é considerado uma referência fora do Brasil, em relação a outros museus de café fora do Brasil. Tem sempre sido procurado para levar exposições para fora do Brasil, mostrando o café brasileiro, a história do café brasileiro. E ele vem crescendo realmente. Como eu disse, é o quarto mais visitado do estado de São Paulo e o primeiro fora da cidade de São Paulo. É isso aí. Portanto, conosco, mais uma vez, fazendo balanço do que acontece no mercado do café, Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais de Santos. Desejo um ótimo final de semana. Até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Bom final de semana para todos. Igualmente. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez o convite, e eu reforço aqui em nome da equipe do Tempo e Dinheiro, vá lá, curta, comente, compartilhe nossas informações nas mídias sociais, se inscreva, né, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro e avise que nós estamos aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, para quem ainda não conhece, fazer parte desse seleto clube de produtores. 19-998132915. Repasse esse telefone para os seus amigos para que façam parte também desse clube de assinantes do TD. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até uma próxima.